Olá, boa noite. Adriele, consegue me ouvir? Ai, que bom. Já estava com medo do link, porque eu não consegui criar o link, né? E aí o professor Jefferson pediu para outro professor enviar para mim. Eu já estava com medo do link não ter dado certo, mas que bom que você chegou. Significa que deu certo. Que bom que consegue me ouvir também. Vou aguardar a chegada das outras pessoinhas, tá bom, Adriele? E aí eu me apresento e inicio, certo? Eu já sei que a turma de vocês é pequena, as outras aulas que vocês tiveram de outras disciplinas, né, linguagens, enfim, são poucas pessoinhas mesmo, né? Isso, porque eu vi no grupo que alguém já falou que não vai, que não vem, né? Que não entra. Então, tirando essa pessoa, você acha que faltam duas. Então, tá bom. Você tem microfone ou só tem, ou não tem, tem e prefere deixar desligado mesmo? Porque, Não, eu tenho, mas é porque eu prefiro falar assim no chat mesmo. ai, pronto, fique tranquila, não. Eu fiquei com medo porque quando eu iniciar, como só tá eu e você aqui, quando eu iniciar e se tiver algum problema, né, eu tá com o slide aberto e tal, para alguém me sinalizar alguma coisa. Mas você tá com o microfone, qualquer coisa você pode falar e eu escuto. Tá. A gente já dei um tempinho de 5 minutinhos. O grupo também, eu olhei aqui para ver se alguém visualizou. Acho que só você. O número 7198382 é seu? Então foi você mesmo que visualizou e o professor Marcos Alexandre. Então eu vou começar. Tá. Adriele, deixa eu te perguntar. Você tem algum problema em ligar a câmera? Só para eu te ver rapidinho, eu não vou pedir para que você fique o tempo todo ligada. Se tiver bagunçada, não tem problema, não vou me importar com isso. Só para a gente se conhecer, não dá não? Então tá bom. Quando puder, se ao final puder, você me fala. Mulher, deixa eu te falar que eu também estava muito bagunçada. Eu trabalhei hoje o dia todo. Última vez que eu tomei banho foi 6 horas da manhã. Eu tô agoniada. Mas passei um batonzinho, botei um brinco e tô aqui. Parece que estou, ó, tô de anel e tudo. Parece que eu estou renovada. Mas tudo bem, vou respeitar, não tem problema não. É só para não ter essa sensação de que eu tô falando com ninguém, mas eu sei que você tá aí. Olha só, vou me apresentar. Meu nome é Lilian Dantas. Eu sou professora de História e Geografia. Atualmente, eu ministro essas duas disciplinas. Mas eu tenho formação em pedagogia, então eu posso ministrar até o quinto ano do ensino fundamental, qualquer disciplina. Português, História, Geografia, Matemática, Ciências. E também para o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, atualmente eu estou com História e Geografia, mas eu já fui professora de Matemática, por exemplo, até o quinto ano. Eu trabalho com o quinto ano, tenho 4 turmas, trabalho no turno da manhã e tarde, e estou mais acostumada aí com os pequenininhos, né? Já dei aula também para o EJA, mas o que faz parte do meu dia a dia são os pequenininhos. Além disso, eu sou psicóloga também, tenho uma formação em psicologia, faço atendimentos. E para fugir um pouquinho aí do que eu já estou muito acostumada, que são as crianças, os meus atendimentos em psicologia são para adolescentes e adultos, tá? Se quiser, depois eu passo o meu Instagram também, não tenho problema com isso. É bom que até você já me conhece um pouquinho mais, certo?
Vocês já vieram de algumas semanas? Deixa eu abrir aqui meu slide, vou compartilhar a tela. Eu sei que vocês já vieram de algumas semaninhas aí de outras disciplinas, com outros professores. E hoje a gente inicia as ciências humanas, né? Que compreende aí história, geografia, filosofia e sociologia. Compartilhar o som, não vai precisar porque eu não vou usar a vida. Pronto. Acredito que você já esteja vendo a minha tela. Está carregando. Deixa eu só diminuir o brilho. Pronto. Então, a gente vai iniciar hoje, oficialmente, a nossa aula 1 do Enseja, compreendendo aí as ciências humanas e suas tecnologias, que, como eu falei, no ensino médio corresponde às disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. E aí eu vou tentar trazer, de uma forma geral, os principais conteúdos que são cobrados no Enseja. Isso a gente observando as últimas edições. Eu não sei se vocês, né, já tiveram acesso, já pegaram outras provas, já viram histórico de questões, para se embasar um pouquinho mais e ter uma noção dos conteúdos. Mas, de forma geral, são esses aqui que eu coloquei como tópicos. Eu ainda não estou com a lousazinha disponível, então não estou conseguindo anotar, mas enfim. De forma geral, são esses conteúdos aqui. Parece que é muita coisa, né? Estaria até faltando alguns conteúdos. Porém, para que a gente fique mais tranquila, não sei se você já sabe, né? Esses conteúdos, eles são mesclados. Então, por exemplo, pode envolver filosofia antiga com filosofia política, por exemplo, ou pode envolver educação midiática com o Estado e cidadania, por exemplo. É porque são interdisciplinares, né, para facilitar a nossa vida. Qual que vai ser a minha ideia aqui? Eu até repeti os outros conteúdos, estou vendo agora. Mas qual que seria a minha ideia aqui da gente dar continuidade com as ciências humanas? Como a gente tem 2 dias, quarta e quinta pela noite, é, eu pensei em dividir. E aí, dia de quarta, a gente trabalha história com filosofia, e dia de quinta, a gente trabalha geografia com sociologia. Sempre nos 2 dias, ao final das aulas, eu vou trazer algumas questões aqui para a gente realizar tanto questões do próprio Enseja, né, de edições anteriores, quanto questões, vocês vão ver que vai ter questão até do Enem, mas que está tão simples, no mesmo nível, questões que estão no mesmo nível cobradas no Enseja. Tem nada de outro mundo, vai ser tranquilinho aqui para a gente também. Vou só beber um pouquinho de água, porque eu estou desde 7 horas dando aula. Senão, a voz amanhã não vai existir. Então, já que eu vou dividir dessa forma, né? Na quarta a gente fica com história e filosofia, na quinta a gente fica com geografia e sociologia. Hoje a gente já começa dessa forma, tá? Os conteúdos de hoje também, eles vão ser basicamente três, só que mesclados. Até na resolução de questão a gente vai ver que eles vão estar bem misturados. E aí eu vou começar trazendo um conteúdo de história que é sobre a importância da cultura, dos patrimônios, da gente estar ali focado no que são esses patrimônios, o que é cultura, qual que é a importância da cultura na nossa vida. A gente sabe que o nosso país é um país multicultural. Isso significa que as culturas que a gente tem são misturadas, não é uma coisa só, principalmente pelo tamanho do nosso país, né? Que foi colonizado por portugueses, mas teve a chegada de vários outros povos aí como imigrantes. Alguns termos, Adriele, que você não compreenda, pode me perguntar, tá bom? Ou no chat que eu consigo ter acesso, ou ligando o microfone mesmo. E aí eu vou começar trazendo um traço cultural, que são os tipos de patrimônios que a gente tem. De forma geral, nós temos 2 tipos de patrimônio: o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. A gente sabe que o povo brasileiro é diverso, então nessas imagens aí a gente consegue perceber essa diversidade com um tanto de cultura que a gente tem.
Eu costumo dizer que cultura, né, apesar de existir no dicionário, no singular, essa palavra, ela é muito melhor dita no plural, no sentido da compreensão mesmo do que significa a cultura. Então, como eu trouxe aqui, né? O patrimônio cultural pode ser definido como bens ou um bem de natureza material ou imaterial, considerado importante para a identidade da sociedade brasileira. E a identidade, vamos pensar no nosso próprio documento, né? No RG, que a gente chama de documento de identidade, minha identidade, né? Ali tem dados sobre a gente. Está caracterizando a gente, aquele documento. A cultura é a mesma coisa. O nosso sotaque, né? O que a gente come, as danças, as festas, a religião, tudo isso está caracterizando a gente, está falando sobre a gente. Se fosse para comparar a nossa cultura com de outras regiões do mundo todo, são coisas bem diferentes, a começar pela língua, pelo idioma. Ah, mas Portugal fala português. Verdade. Mas mesmo assim, a gente vai ter diferenças nesse português, nesse idioma. Isso básico, né? Porque a cultura, de forma geral, também vai mudar bastante. Essa diferença entre os patrimônios culturais materiais e imateriais, que eu já explico rapidinho a diferença desses dois, quem faz, quem elabora, é o IFAM. IFAM é uma sigla que significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou seja, o IFAM se atenta apenas para o Brasil, é algo do Brasil. E ele vai ser o responsável, uma instituição responsável por cuidar, por valorizar o nosso patrimônio cultural. E aí eu vou trazer agora a diferença para vocês de patrimônio cultural material e imaterial. De uma forma assim mais grosseira falando, mais breve falando, material é algo que tem uma forma física, que a gente pode pegar, que a gente consegue tocar, como estruturas, por exemplo, objetos, por exemplo, a gente consegue pegar, a gente consegue tocar. Já um patrimônio cultural imaterial, com esse prefixo aí, o i na frente, de uma forma breve falando, estão relacionados ao que a gente não tem uma forma física, o que a gente não consegue pegar, o que a gente não consegue apalpar. E aí vai ter relação, por exemplo, com crença, com religiosidade, com festas, com músicas, são coisas que a gente não consegue pegar, tocar, né? Olha aqui um resumo de algumas manifestações culturais que a gente tem no nosso país. Provavelmente você já escutou falar de alguma delas. A Folia de Reis, o Maracatu, a Festa do Divino, o Bumba Meu Boi, desculpa, ou Boi Bumbá, que eu sei que algumas regiões do Brasil chamam dessa forma, né? Congada, Carnaval, festas de padroeiros, as lavagens que a gente tem aqui no estado da Bahia também, né? São muitas manifestações brasileiras. Só que algumas dessas manifestações a gente vai classificar como imaterial. Uma dança, por exemplo, como o frevo, que é típica do estado de Pernambuco, faz parte do Nordeste, né? Mas é de outro estado. Uma dança, Lilian, mas eu consigo tocar, por exemplo, na pessoa que está dançando. Tá, ali é um participante, né, daquela manifestação, mas não é o patrimônio em si. O patrimônio, a dança, a gente não toca, a gente aprende, a gente ensina e de formas diferentes, né? A capoeira, por exemplo, é considerado um patrimônio imaterial. Festas religiosas, tradições religiosas são consideradas patrimônio imateriais. E aqui também eu coloquei a imagem de um acarajé, representando também um patrimônio imaterial. Ué, Lilian, mas como assim? Eu consigo pegar no acarajé, eu toco no acarajé. Mas aqui não é de fato o acarajé, e sim a receita. Pode ser, no caso, a receita do acarajé, por exemplo, que a gente sabe que tem a origem africana, né? E para a nossa cultura, principalmente aqui na Bahia, representa e muito. Portanto, é a receita em si do acarajé, e não o próprio acarajé. A receita pode ser de qualquer outra coisa, né? Que seja considerado cultural para a gente.
Então, até aqui eu trago onde tem os conceitos essenciais, né? No primeiro ladinho aqui, que os bens culturais e imateriais estão relacionados a saberes, às habilidades, às crenças, às práticas e ao modo de ser das pessoas. Então, por exemplo, a culinária pode ser considerada uma habilidade, é uma prática, é algo que a gente faz. Por isso que é considerado um patrimônio imaterial. Já os patrimônios materiais são estruturas, são construções, são coisas de forma geral palpáveis. A gente tem igrejas, a gente tem cidades consideradas patrimônios materiais do Brasil. A gente tem o Cristo Redentor, por exemplo, que também é chamado, né, de uma das sete maravilhas do mundo, mas é um patrimônio material. A gente consegue tocar. É uma estrutura ali física mesmo. E o que que define, Lilian, se algo vai ser um patrimônio ou não? Seja ele material, seja ele imaterial. A importância disso para a nossa cultura. Então, às vezes, uma igreja, às vezes, uma pintura, uma obra de um museu, um objeto de um museu, representa alguma coisa para a nossa cultura. O acarajé, né, o frevo, a capoeira, uma religião, representa alguma coisa para nossa cultura, um grau de importância para a nossa cultura. E aí vem o IPHAN, o Instituto dos Patrimônios Históricos Nacionais, né, ou seja, só aqui do Brasil, e ele vai definir, ó, isso aqui, o acarajé, a partir de hoje, já tem um tempo, né? Mas ele chegou e disse, o acarajé, a partir de hoje, vai ser considerado um patrimônio cultural e material brasileiro. Faz parte da identidade brasileira, faz parte da cultura brasileira. E existem os patrimônios que são tombados, que são aqueles ali que não podem sofrer algum tipo de modificação, a não ser que o IPHAN, junto com o governo, permitam. Então, esses patrimônios, eles, como eles representam a nossa cultura, a nossa identidade, eles precisam ser preservados. E aí a importância do IPHAN, preservar esses patrimônios. Então, a gente vê estruturas, por exemplo, de igrejas, né, de museus, que são preservados, são considerados patrimônios. Vindo até para uma realidade mais próxima da gente. Aquelas casinhas ali, o próprio Pelourinho, o bairro, né, do Pelourinho, é considerado um patrimônio material. Claro, a gente consegue pegar, é algo físico, tá? Vou usar nesse termo para a gente compreender. É, aquelas casinhas ali do Pelourinho, as casinhas coloridinhas, bonitinhas, elas não podem sofrer modificações, a não ser que o IPHAN, junto com o governo, permitam. Mas não vai ser ali um lojista, um comerciante, que vai falar, vou pintar essa casinha de outra cor, enjoei dessa cor. Não pode. É um patrimônio tombado. É toda uma burocracia, inclusive, para realizar uma adaptação dessa, né? Já que eu estou falando sobre cultura, sobre patrimônio, né, vamos entrar no tópico de que o nosso país, como eu trouxe, ele é diverso, ele é multicultural. Não tem como a gente falar de uma coisa só, são várias. Não tem aquela ideia de que são os Brasis, né? Porque o Brasil é muito grande, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, são 27 unidades federativas. São 27 regiões diferentes que a gente tem aqui. E muitas delas, né, compreendendo aí região norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, muitas delas têm traços diferentes, têm coisas diferentes. Não só o sotaque, mas até a própria culinária. Eu encontrei esses dias no recesso agora de São João, uma galera de São Paulo. E aí a gente estava comentando sobre o cuscuz, que para aqui, né, no Nordeste, a gente tem uma forma de fazer e de comer o cuscuz. Tem gente que come o cuscuz com ovo, com calabresa, com carne, enfim. E aí a galera lá de São Paulo tava me contando que eles botam sardinha, ervilha, milho, ovo. É uma mistureba assim que eu fiquei, gente, como assim? O cuscuz não é desse jeito. O que que vocês estão bagunçando com o nosso cuscuz? Não é bem assim. Mas quando a gente fala de cultura, Adriele, não tem a ver com o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou ruim, melhor ou pior. São culturas diferentes. E o mínimo que a gente precisa fazer é respeitar, já que a gente percebe uma diversidade cultural. O nosso país, ele foi colonizado, né, por portugueses. Mas ao longo dos anos, várias pessoinhas chegaram aqui. Lá em 1500, né, os portugueses chegaram, desembarcaram aqui no Brasil,
Só que eles não chegaram em uma terra vazia, não. Quando eles chegaram, já tinha gente. Os povos indígenas. Inclusive, essa nomenclatura, durante muito tempo, era diferente, né? A gente utilizava o termo índio. Por que que hoje em dia essa nomenclatura sofreu uma alteração? Porque, na verdade, quando os europeus chegaram até o continente americano, por um erro aí na rota deles, por uma ignorância na rota marítima deles, eles acreditavam ter chegado na Índia. Por isso que quem eles encontraram aqui, que eram os povos indígenas, sejam brasileiros ou daqui dos outros países da América do Sul, eles chamaram de índios. Mas esse termo carrega certo preconceito, né? Como se a gente olhasse para os povos indígenas e reduzissem eles a uma coisa só. Há uma visão de que indígena é o povo que vive no meio do mato com arco e flecha, né? Nu. E não é bem assim. Hoje a gente tem todo um trabalho com os povos, as comunidades indígenas, para que eles sejam reconhecidos dentro da sociedade, para que eles tenham tanto espaço como qualquer outro brasileiro, né? Então, com a chegada dos portugueses, eles escravizaram os povos indígenas que já estavam aqui. Eles trouxeram à força, eles arrastaram africanos lá do continente africano para trabalhar aqui para eles, tudo em prol do seu bem-estar. Eles queriam fazer isso para a vida deles ficar boa, mas em nenhum momento eles pensaram ou na vida e na cultura dos povos indígenas ou dos povos africanos, de vários países diferentes do continente africano. E durante esse tempo, os portugueses eles tentaram impor a cultura deles para os indígenas. Eles estavam invalidando completamente que os indígenas já tinham uma cultura, já tinham tradições, já tinham uma religião, já tinham um idioma e queria impor que tudo dos indígenas fosse do jeitinho deles, dos portugueses. Tanto que tem aquela história da catequização dos povos indígenas, né? Que foram os portugueses, os europeus de forma geral querendo obrigar os indígenas a seguir o catolicismo, a religião católica, né? Desconsiderando o fato, como eu trouxe, de que eles já tinham, por exemplo, a sua própria religião, seus próprios hábitos, seus próprios costumes. Então, depois de alguns anos, foram chegando outras pessoas aqui no Brasil. Já tinham os portugueses, já tinham os indígenas, chegaram africanos também para serem escravizados, como os indígenas foram. Mas, ao longo dos anos, né, os séculos foram passando e foram chegando pessoas de outros países também. Chegaram asiáticos, pessoas do continente asiático, seja japonês, que a gente tem até em São Paulo a maior comunidade japonesa fora do Japão, que é no bairro da Liberdade. Chegaram holandeses, alemães, principalmente na região sul do Brasil. Por isso que lá no sul a gente tem uma quantidade maior de pessoas descendentes de alemães, porque a imigração alemã lá no sul do Brasil foi muito grande. Então, voltando, a cultura, ela traz a ideia de unir as pessoas, de identidade, de que eu pertenço a esse lugar. Assim como no nosso documento tem lá dizendo, Lilian nasceu na cidade de Salvador no dia tal. Eu pertenço a esse lugar, eu sou daqui. A cultura, independente de que traço eu esteja falando, seja da comida, seja de uma dança, seja da religião, ela também traz uma ideia de pertencimento. E aquela coisa do orgulho, né? A gente sente orgulho de pertencer a esse lugar. Então, aqui tem dois exemplos de imagens de traços culturais, marcas culturais nossas, inclusive consideradas patrimônios imateriais. Ou seja, são práticas, são coisas que a gente realiza, mas que não são palpáveis, propriamente ditas. Como a quadrilha e a roda de samba, que são essas que tem aí na imagem. Essa imagem pequenininha que eu coloquei aqui era para eu ter ampliado, né? Mas como eu estava falando dos povos indígenas, lembra que eu disse que desde sempre, a partir do momento que os portugueses chegaram até aqui, eles invalidaram completamente a cultura dos povos indígenas, né? E até hoje, os povos indígenas, as comunidades indígenas sofrem com o preconceito que é carregado a eles. Inclusive, a maior parte, a maior região do Brasil que a gente tem comunidades indígenas é a região norte.
Não significa que todas as pessoas que vivem lá são indígenas, não é isso. São comunidades indígenas, não é isso. Nem todos, mas a gente tem uma maior quantidade de comunidades indígenas lá na região norte. Essa imagem aí eu retirei de uma notícia que eu vi sobre o desmatamento em territórios indígenas. Isso por conta da ganância, né, de grandes empresários, pela parte do ser humano mesmo, pelo erro como ser humano mesmo, de querer o seu bem-estar, como sempre aconteceu desde o momento da colonização portuguesa. E nessa imagem aqui, a gente consegue perceber a diferença. Toda essa área aqui era de vegetação. Mas aí a gente já tem um território, né, que já foi devastado, que já foi destruído, muitas vezes queimado ou desmatado mesmo para pegar aquela madeira e vender, ganhar dinheiro em cima disso. E quem sofre? As comunidades indígenas. Olha o tanto de influência dos indígenas que nós temos na nossa cultura. A gente vai ver aqui alguns pontos. A primeira vão ser, deixa eu ver se eu passar aqui. Ai, vão ser dos instrumentos musicais. A gente tem instrumentos musicais na nossa cultura hoje que foram de influência dos povos indígenas. Ou hábitos. O hábito que a gente tem de, por exemplo, usar a rede, né, deitar a rede, é de origem indígena, são dos povos indígenas, essa tradição, essa cultura, né? Ou as técnicas. Os indígenas, como eles sempre tiveram o contato ali com a natureza, eles preservam o contato com a natureza, eles gostam do contato com a natureza, eles dominaram técnicas agrícolas, inclusive, para preservar e para cuidar a própria natureza. Tanto que hoje, no Brasil, só é permitida a caça para os povos indígenas. A caça no Brasil atualmente é crime, com exceção aos povos indígenas. Isso mais um motivo de preservação de cultura indígena. E também para a gente perceber que, na verdade, essa caça dos povos indígenas é como objetivo cultural e não de destruição e não de deixar a natureza improdutiva. Muito pelo contrário, eles sabem cuidar da natureza. Eles têm as técnicas para cuidar da natureza. Então, a técnica de rotação de culturas, que é a gente não plantar ali sempre a mesma coisa, só milho, 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 trocar um pouquinho para que o solo ele não canse, né, não fique improdutivo, veio dos povos indígenas, tá? Então, por esse conhecimento deles, a proximidade com a natureza. As ervas medicinais, né? O chá disso, o chá daquilo, muito do que a gente tem hoje, inclusive das pessoas mais velhas, próximas da gente, né? São de influência dos povos indígenas. Os utensílios, a vassoura, utensílios de cerâmica, influência também da cultura indígena para a gente. A canoa, a jangada como meios de transporte, né? Eram meios de transporte sempre utilizados pelas comunidades indígenas. Não eram tantos, e até hoje, inclusive, né, são utilizados pelas comunidades indígenas. Então a gente percebe que não são tantos recursos que eles têm. Eles utilizam ali do que a natureza oferece, do que está disponível para eles através da natureza, ou seja, o que está mais próximo. Mas eu vou trazer aqui agora também, já que eu falei dos povos indígenas, né, preservando, respeitando a sua cultura, a influência da cultura africana para nossa, né, para o nosso país. Já que, como eu trouxe, a partir do momento que os portugueses chegaram até aqui, ao Brasil, e se viram na necessidade, né, de roubar os nossos recursos, nosso ouro, nosso pau-brasil, enfim, eles puxaram lá, trouxeram nos navios negreiros os africanos. Quando esses africanos chegaram até aqui, eles não vieram sem nada, uma página em branco. Eles trouxeram junto com eles a cultura deles. Então, se lá no continente deles, no país deles, eles tinham uma religião, uma comida, uma forma de se comunicar, eles trouxeram um pouquinho disso para cá. Por isso que hoje tem tantos traços culturais nossos que são de origem africana. O próprio acarajé, como eu falei, né, é uma culinária, é uma comida de influência africana.
Na música e na dança, a gente tem esses traços africanos, né? Como o próprio maracatu, que na verdade é uma tradição também mais forte no estado de Pernambuco. Nos instrumentos musicais, o desceu ali do berimbau sem querer. O berimbau, o afoxé, o atabaque, são instrumentos que fazem parte, a gente percebe mais até na própria capoeira, né? Que é considerada a capoeira tanto uma dança quanto é uma dança e uma luta, a capoeira. Nas manifestações religiosas, então a gente tem aí o candomblé, sendo uma religião de origem africana, a Umbanda sendo uma religião de origem africana, já que a Umbanda se baseou no candomblé, também no catolicismo e no espiritismo. Então é como se houvesse uma mescla, né? Juntasse tudo em uma coisa só. Isso, essa mistura nas religiões, a gente chama de sincretismo religioso. Só que aí, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Antes de seguir realmente falando da abolição. Mas antes de eu passar para o próximo slide. Só que aí, nesse período que os africanos chegaram até aqui, né, os africanos escravizados chegaram até aqui, e é sempre importante a gente salientar isso, porque não foi uma viagem que eles fizeram por livre e espontânea vontade, eles foram sequestrados, não tem nem outro termo para a gente definir isso, sofreram, eles sofreram e muito, assim como os povos indígenas. E sofremos, a gente sabe que existem marcas até hoje no nosso dia a dia, né? E se essa luta já vem acontecendo há tantos anos, né? E a gente já vem conquistando algumas coisas há tantos anos, vamos pensar como não é, e hoje ainda é mais ou menos, vamos pensar como não era antes, né? Todo esse preconceito, uma visão errônea e preconceituosa que as pessoas tinham sobre indígenas e africanos. E aí a gente passou por um processo chamado de abolicionismo, que é quando foi quando criada uma lei para dizer que escravização é crime. Inclusive, né, outro termo aí também que a gente hoje em dia já modificou é o termo escravo. A gente substitui esse termo por escravizado. O termo escravo, ele traz uma ideia aí de pertencente a, como se outra pessoa fosse dona de alguém, né? E a gente sabe que isso não existe. Portanto, para tirar, para apagar, né, essa marca histórica ruim, difícil, a gente substitui esse termo de escravo, que traz um peso, inclusive uma imagem preconceituosa, para escravizado. Porque era o que acontecia, as pessoas eram escravizadas, elas eram obrigadas a trabalhar. E aí a gente passou, no comecinho do século XIX, havia aí com conquistas do movimento abolicionista. O que é isso, Lilian? Foi aos poucos que essa escravização foi considerada crime. Não foi do nada. Não foi a partir de um momento que falou, ó, a partir de hoje, ninguém mais é escravizado. Tá todo mundo livre. Não. Depois de muita luta, muitos anos de luta, né, os escravizados eles foram conquistando alguns direitos. E eles foram chegando aos poucos com algumas leis. Não foi uma lei só, foram algumas leis. A primeira lei que a gente tem aí é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, ela dizia que todos os filhos nascidos de mulheres escravizadas, a partir daquele ano daquela lei, seriam considerados livres. Porque o que que acontecia antes, né? Ué, porque ficou tudo preto. Tá aparecendo minha tela para você, Adriele? Aí, voltou agora para mim. Tava tudo preto, mas voltou. O que que acontecia antes dessa lei do ventre livre? As mulheres escravizadas, elas tinham os seus filhos e o bebê não pertencia a ela. Pertencia ao senhor de engenho, pertencia a um homem branco português, que era o dono, entre aspas, né, daquela mulher, daquela escravizada. Então, aquele filho, ele já nasceria também considerado escravizado. Ele já ia crescer nesse ritmo. Porém, a partir da lei do ventre livre, as crianças, né, todos os filhos de mulheres escravizadas seriam considerados livres. Depois a gente teve a lei do sexagenário. A lei do sexagenário. Olá, Bia!
Entrou mais uma pessoinha aqui com a gente. Tudo bem, Bia? Consegue me ouvir? Eu não consigo te ouvir. Eu vi que você abriu o microfone, mas eu não consigo te escutar. Nada. Zero som. Você consegue digitar no chat pra gente, por favor? Só para eu saber se você estiver me ouvindo, né? Não sei se... Ah, pronto. Ótimo. Bia, eu vou interromper o compartilhamento, já que você chegou aqui rapidinho, tá? Só para eu me apresentar para você não chegar aqui com o bonde andando e ficar uma maluquice, né? Vamos nos apropriar antes aqui. Bia, eu sou Lilian, sou professora de História e Geografia, me apresentei rapidinho para a Adriele. Eu sou formada em Pedagogia, então, a partir disso, eu posso ministrar as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Ciências, Português, até o quinto ano do ensino fundamental, ou para educação de jovens e adultos. Mas, atualmente, na escola que eu trabalho, eu fico só com as disciplinas de História e Geografia. Mas eu consigo, né? Eu tenho essa aptidão para ensinar qualquer disciplina. Então, eu tenho no meu dia a dia mesmo, trabalho com crianças de 10 anos mais ou menos, porque são do quinto ano, e também tenho formação em psicologia, sou psicóloga também. Fugindo um pouquinho da pedagogia, né, na escola eu trabalho com crianças. Dentro da psicologia, eu sou psicóloga apenas de adolescentes e adultos. E cheguei até aqui para a gente participar, a gente estar juntos aqui nesse processo de preparação para o INSEJA, justamente nas ciências humanas e suas tecnologias, que vai envolver aí história, geografia, filosofia e sociologia. E aí eu estava comentando com a Adriele, né, e depois algumas coisas vão passar, e a aula fica gravada, vocês podem voltar, mas eu estava comentando para a Adriele a diferença, né, a divisão que eu vou trazer nessas nossas quartas e nossas quintas até a semana da nossa prova. Dia de quarta, eu vou trazer mais aí os conteúdos voltados para a história e a filosofia. E dia de quinta, conteúdos ligados à geografia e à sociologia. Apesar de serem bastante conteúdos, né, que normalmente são cobrados no Enseja, a gente consegue perceber no histórico aí das últimas provas, enfim, é, é bem comum que esses conteúdos eles sejam mesclados, de uma forma interdisciplinar. Então, são coisas ali que normalmente fazem parte do nosso dia a dia, são coisas com vocabulário até mais próximos, mais leve, mais tranquilo. Não tem, obviamente, a mesma dificuldade, o mesmo grau de dificuldade do Enem, né? O nível de exigência do Enem. Não, é um pouquinho mais tranquilo. E aí sempre, né, apesar de ter essa diferença, essa divisão na quarta e na quinta para as disciplinas, sempre eu vou estar trazendo questões ao final da aula, relacionadas ao conteúdo ou, de forma geral, aos conteúdos. Hoje, ao final da aula, por exemplo, eu vou trazer algumas questões sobre o tema que a gente está conversando aqui hoje, de forma geral, mas também vou trazer outros conteúdos, certo? Amanhã, geografia, por exemplo, geografia com sociologia. Sim, Vou. entendi. Oi, consigo te ouvir agora. Consegui ouvir É agora. porque meu áudio tava. Eu mutei o meu áudio. Ah, tá, entendi. E aí, ao final, amanhã da aula de geografia, eu também passo algumas questõezinhas, certo? Pode ter questão de geografia. Ai, Lilian, mas o assunto hoje foi de história. Tem nada, não. O importante é a gente praticar algumas questõezinhas. Depois eu posso mandar até no grupo para vocês, eu não sei se vocês já têm, né? Mais PDF das últimas provas, enfim, do Enseja. Não sei se vocês já têm acesso. Se quiser, me pede aí que eu mando a prova, inclusive com o próprio gabarito, tá? De mandar, é muito bom dar uma revisada nisso. Pronto. Não é algo que eu falo assim, ai, senta e vai resolver prova, assim, pega 2 horas para resolver prova antiga do Enseja. Não. Faz um tempo livre que a gente tem, sabe? Tô no ônibus, não vai cair um braço se eu pegar duas questõezinhas para ler e tentar resolver, né? E até voltar no gabarito, não tem problema, é aprendizado também. Vou voltar aqui para o compartilhamento de tela, tá? E vou dar uma resumida, Bia, em como que eu cheguei até aqui, né? Na parte que você chegou
de movimento abolicionista. Hoje, eu comecei a falar um pouquinho sobre cultura, de forma geral. A cultura sendo algo que nos representa, que nos identifica, que marca a gente. Então, eu passei aí, comentei aí um pouquinho sobre os patrimônios culturais, a diferença de patrimônio cultural material e imaterial. De uma forma breve, assim, né, resumida, o patrimônio imaterial, o patrimônio cultural imaterial, é aquele que tem uma importância, representa a nossa cultura, e a gente não é algo palpável, a gente não consegue pegar, certo? Não é tangível para a gente. Como uma dança, uma receita, uma prática religiosa, são patrimônios culturais imateriais. O acarajé, por exemplo, né, que é uma dúvida que sempre trazem. Ah, Lilian, mas o acarajé eu consigo pegar, mas a gente está falando de uma prática de culinária, de uma receita, por isso que é um patrimônio imaterial. Já o patrimônio material, ele é algo palpável, estruturas, objetos, construções, tá? No nosso país, a gente tem vários patrimônios culturais materiais e imateriais, inclusive cidades. Eu esqueci agora o nome da cidade, mas tem uma cidade em Minas Gerais que a cidade inteira é considerada um patrimônio cultural material. O Pelourinho, né, aqui em Salvador, o bairro do Pelourinho, é considerado um patrimônio cultural material. Gente, também é algo palpável. O acarajé da gente é considerado um patrimônio cultural imaterial. O frevo, para o estado de Pernambuco, é considerado um patrimônio cultural imaterial. E de onde é que veio, Lilian, toda essa cultura? Por isso que eu cheguei até aqui, né? De onde é que veio todos esses traços culturais, né? O nosso país, ele foi colonizado por portugueses, a partir do século XVI, essa galerinha chegou até aqui, né? Mas quando eles chegaram, o Brasil não era uma terra vazia. Nós tínhamos os povos indígenas e tínhamos, né, cultura. Os povos indígenas já tinham seus hábitos, seus costumes, enfim, seu idioma, seus idiomas, suas formas de viver de forma geral. Quando os portugueses chegaram até aqui, eles tentaram impor aos indígenas seus próprios costumes, desconsiderar que os indígenas já tinham ali coisas próprias, né? Tanto que a gente passou pelo processo de catequização indígena, que foi tentar ensinar, tentar obrigar os indígenas a serem católicos, né, dentre várias outras coisas. Os indígenas foram escravizados, ou seja, foram postos para trabalhar para os portugueses, assim como povos africanos que foram trazidos à força até aqui o Brasil. E esses dois movimentos com esses povos, tanto indígenas quanto africanos, até hoje na nossa vida, traz resquícios, né? E coisas negativas, como uma visão preconceituosa, né? Como desconsiderar até hoje a cultura dessas pessoas. E aí é que a gente chega até a parte, né, do abolicionismo, que foi o momento na nossa história que a escravização passou a ser crime. E aí eu estava falando, voltei aqui, estava falando da lei, das leis que antecederam a lei de fato abolicionista. Não foi assim, ai, vamos aniquilar com a escravização, vai acabar, pronto, a partir disso aqui, pronto, acabou. Não. Foram sendo criadas, com muitas lutas, algumas leis prévias, né? A primeira que a gente teve foi a lei do ventre livre. Todos os filhos de mulheres escravizadas seriam considerados livres a partir da data dessa lei. Depois a gente veio para a lei dos sexagenários. As pessoas que já tinham completado seus 60 anos eram considerados livres, pessoas livres, eram libertos. E por último, assinada pela Princesa Isabel, a gente teve a Lei Áurea, em 1888, desculpa. No dia 13 de maio, inclusive, de 1888. Mas não é dizendo também que a partir da Lei Áurea o Brasil mudou e tudo estava lindo, perfeito e maravilhoso. A gente sabe que não foi assim e até hoje não é assim. Durante muito tempo, tinham pessoas que ainda eram escravizadas pelos portugueses, pelos brancos, né? E aí, como os africanos, eles não estavam mais suportando essas condições que eles viviam, né? Alguns, eles começavam a fugir dos seus donos, né? Os portugueses.
Quando eles fugiam, eles iam para regiões pouco acessíveis, no meio da mata, para que eles não fossem encontrados. Se um português encontrasse, ele iria voltar para a condição de escravizado. E aí a gente teve o surgimento, né, das tranças nagô, que a gente conhece. Essas tranças, gente, vão além da parte estética. Tem história, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem a ver realmente com essa parte cultural africana. As tranças Nagô, na verdade, iniciaram nesse período de fuga dos africanos, já que eles não aguentavam mais as condições que eles viviam como escravizados. E aí, para marcar o caminho, é como se fosse traçar a rota, eles faziam as tranças, né, nos cabelos, para desenhar ali a rota para o outro escravizado identificar, reconhecer, saber como chegar. E só eles sabiam, era o código. Os portugueses, eles não sabiam disso, então era o código só para eles. E hoje a gente tem aí, né, o uso das tranças nagô como símbolo de resistência. Quando esses povos africanos eles fugiam, né, se localizavam lá numa região afastada para que não fossem encontradas, essas regiões eram chamadas de quilombos, tá? Os grupos de africanos escravizados que se reuniam lá. Nos quilombos, eles eram livres para realizar seus traços culturais, suas marcas culturais. Então, se eles tiverem uma música, se eles tivessem uma música, uma dança, uma religião, uma comida, que eles quisessem fazer ali, eles estavam livres naquele ambiente que era só deles. Não tinha nenhum português, né, para poder proibir, limitar, dizer que aquilo ali não presta, dizer que aquilo ali não é legal. Então, dentro de um quilombo, que é símbolo de resistência também, eles estavam ali livres para demonstrar sua cultura, seus traços de identidade, de pertencimento. E esses traços fazem parte um pouquinho hoje da nossa cultura aqui no Brasil. Deixa eu passar aqui. Ficou tudo branco. Pronto. Gente, eu vou passar aqui agora umas questõezinhas com vocês. Deixa eu tirar dessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Ô, Bia, você que chegou agora, existe alguma coisa que você, por um acaso, gostaria que eu retomasse, que não ficou muito clara? Eu repito, sem problema nenhum. Ficou tudo certo até aonde você chegou? Eu consegui compreender tudo certinho. Certo. Adriele, tudo Ficou- bem por aí, mulher? Oi? Tudo bem por aí? Ah, sim, deu para entender. Ok. Gente, qualquer coisa, vocês me interrompem. Eu sou acelerada, eu falo um pouquinho rápido, qualquer coisa a gente volta, certo? Então, a gente vai responder aqui agora algumas questõezinhas. Eu Eu acho que você falando bem calminha. Você Ai, falou é, bem normal. Cláudia, obrigada pelo elogio, Sim. tá? Já, porque de calma eu acho que eu não tenho nada. Mas, enfim, qualquer coisa a gente volta, não tem problema não. Então, eu vou passar aqui algumas questõezinhas agora com vocês. Nós vamos fazer juntas, certo? Não é algo que eu só vou colocar a resposta aqui, é algo que, diante de tudo isso que a gente viu aqui agora, juntas, a gente vai tentar responder. Tudo bem, vão ter coisas que a gente não vai lembrar, que a gente não vai conseguir, e estamos aqui para isso, para tentar, certo? Então, só resumindo o que que foi essa nossa aula de hoje. A gente falou um pouquinho do que é a cultura. A cultura não é algo para a gente definir como maior, como melhor. Não existe. Eu trouxe o exemplo, né, do cuscuz que a gente come aqui e do cuscuz paulista, né, que é completamente diferente. Mas é diferente para a Não, gente. o cuscuz paulista não tem. Até os Cuscuz paulista paulistas não gostam é o quê, do mulher? cuscuz paulista. Até os próprios paulistas não gostam do cuscuz paulista. Pois Entendeu? é, Eles não comem, eles não aguentam comer. O próprio esgurmito que eles fizeram, entenderam? Não tem pois é. defesa com os cuscuz paulista, não. Pois é, mas, né, um aspecto culinário diferente pra gente, né, estranho pra gente, mas que para alguma pessoa aí é bom, né, algo interessante, não só de gosto, mas de bom porque representa lá a região deles, assim como a gente tem isso com o nosso acarajé. Se alguém falar do acarajé pra mim, falar o acarajé é ruim, eu falo, então você comeu errado, meu filho.
Mas é questão de gosto, né? Tem gente que não gosta, tudo bem, não tá acostumado, o acarajé é algo frito. Um dia desses eu vi alguém falando que ia colocar que meteu ketchup no acarajé. Ave Maria, eu nunca ouvi isso, não. Pois é, minha filha. Socorro. Tá tendo uma onda aí em algum lugar de Salvador que estão metendo até brigadeiro dentro do acarajé. Não sei onde. Mas olha Eu sei que só. eu quero fazer distância. Com certeza. Mas olha só, Bia, quando eu estava falando dos patrimônios, né? Inclusive o acarajé é considerado um patrimônio imaterial, porque é uma prática, né? Uma culinária, não é algo palpável, a receita em si, assim como uma dança também é considerada imaterial. Existe um órgão, uma instituição brasileira chamada IFAM, que é o Instituto dos Patrimônios Históricos Nacionais, que vai ser o responsável por preservar esses nossos patrimônios, sejam os patrimônios materiais ou os patrimônios imateriais. Então, a gente já ouviu falar, por exemplo, de que algo foi tombado, né? Um patrimônio é tombado, não pode mexer naquilo ali, não pode fazer uma reforma naquilo ali. Isso porque o IPHAN não permite. Mantém, preserva lá o IPHAN junto com o governo, né, brasileiro, preserva aquilo ali de alguma forma, que só com muito, muito trabalho a gente consegue realizar o naquilo ali. Então, o acarajé, por exemplo, por ser um patrimônio, ele não pode simplesmente, não é crime, né? Mas ele não pode simplesmente sofrer a modificação que a gente quiser. Ah, bora do nada botar brigadeiro no chocolate no acarajé. Bora do nada colocar ketchup no acarajé. Não é bem assim que funciona. Tem gente que vai fazer isso, claro, mas isso foge completamente do nosso traço cultural. O acarajé não tem ketchup, o acarajé não tem chocolate. Não é que Eu seja concordo crime. plenamente. Quando a pessoa me falou isso, eu fiquei abismada. Pois é, né? Então, foge completamente. Não é que seja crime, mas foge do nosso traço Mas cultural. deveria. Pois é, né? Ah, enfim, e aí a gente viu essa parte dos patrimônios, a diferença deles, como é que esses traços culturais chegaram até a gente. Nós temos aí os primeiros povos no Brasil, considerados portugueses, indígenas, obviamente. Inclusive, eu estava comentando, Bia, sobre a gente não utilizar mais hoje o termo índio, porque carrega certo preconceito, né? Uma visão errônea, errada, preconceituosa, de como se índio fosse o indivíduo que está lá no meio do mato com arco e flecha, nu, né? Comendo frutinha do minhoca. E a gente sabe que a realidade não é essa. Aí a gente sabe que. Ai, Bia, você apareceu! Bom te ver. Porque eu não tô sozinha aqui. É só a minha cama. Sozinha eu sei que Eu eu não tô, porque a sou Kelly também está. descendente de índia. Ah, que ótimo! Inclusive, o apelido Índia me persegue. É mesmo, temos Eita, uma é descendente de indígena um na negócio que eu não série. gosto muito, não. Por quê? Rapaz, porque é preconceituoso. Normalmente, quando a galera vai te chamando de Índia, quando eu era pequena, eu parecia muito mais, porque, tipo, hoje em dia eu dei uma clareada, que eu sou misturada, né, entendeu? Aí eu dei uma clareada, mas quando eu era mais nova, eu era menor, eu era totalmente o estereótipo da Tainá. E com isso vinha as piadas, né? E aí, como é que é morar no meio do mato? Boa! É um negócio, entendeu? Tenso. Pois Uma é. coisa Ai, meu Deus. assim, um meio do mato. Como é que vocês fazem para fazer? Eram umas conversas assim meio erradas, entendeu? Perguntava como é que curava a doença, se dava para comer tal tipo de planta. Era um negócio assim, criança, sabe? Criança é um negócio tenso. Por sinal, não sei se já te avisaram aí, mas eu vou te avisar. Tem vezes que eu não participo da aula porque eu tenho uma criança, entendeu? Eu possuo um desses, Ok, um pequenininho, tá. da fase dos 2 anos, que às vezes Ok, não me deixa participar da aula, certo. porque Tá bom. ele ama uma atençãozinha gostosa, sabe? Um negocinho assim de eu ficar olhando para ele, olhando, vendo ele brincar. Não importa que eu tô ali com ele brincando, ele quer que eu olhe. Uhum, tá, tudo bem, tem Às problema não. vezes eu não Aí depois você participarei. avisa, certo? Mas enfim, isso que você traz, Bia, é real.
a visão aí preconceituosa, né, de como se os povos indígenas fossem vivessem no meio do mato, nu, comendo frutinha, dormindo em oca. Mas a gente sabe que é além disso, né? E até hoje essa visão ainda existe, infelizmente. E vai além dos comentários, tá? Vai além do bullying, propriamente dito, de comentar, fazer comentário maldoso. Afeta, inclusive, a vida de muitos povos indígenas. A gente tem hoje, eu tinha mostrado ali uma foto que mostrava um território, né, uma área de preservação dos povos indígenas que foi quase a metade desmatada. Isso por conta da ganância do ser humano, né, que não faz parte ali daquele meio, que quer desmatar para construir coisa, para vender, ganhar dinheiro em cima disso, enfim. Então, por isso é que hoje a gente não usa o termo índio, e sim indígenas. A origem é realmente o significado da palavra indígena significa povos originários, povos que já estavam ali. O Brasil não estava vazio, tinham os povos indígenas. Por isso que a gente utiliza esse termo, certo? E da mesma forma com os povos africanos, que durante muito tempo e até hoje segue em uma luta contra o preconceito. E aí foi aonde a gente chegou até aqui, estamos e finalizando, tá? Vamos lá para as nossas questõezinhas. Tem essa primeira aqui que é de VOF, que é mais tranquila, e as outras são só de marcar mesmo, A, B, C, D, E, algumas opções, certo? Vamos ler aqui, deixa eu tirar esse negocinho daqui que tá me atrapalhando. Vamos ler aqui as proposições para marcar V ou F para cada um. E eu quero a ajuda de vocês, por favor, tá? A palavra cultura tem apenas um significado. É o conjunto de tradições e costumes de um povo. O que é que vocês acham? Seria V ou F? Vamos lá. A palavra cultura tem apenas um significado. É o conjunto de tradições e costumes de um povo. O que é que vocês acham? Dona Eu Bia acho que é verdadeiro. e Dona Adriele. Adriele, mulher, cadê você? Para mim é verdadeiro. Vamos lá ver por que é falso, Dona Bia. É É, falso? Eita, se for, por que consi- é falso? se for considerar aí, Bia, a metade dessa alternativa da letra A, de que a cultura é o conjunto de tradições e costumes de um povo, é verdadeiro, tá certo. Mas quando fala que a palavra cultura tem apenas um significado, é falso. A cultura não é uma coisa só. É porque você não estava aqui no momento que eu falei, né? Apesar de no dicionário a palavra cultura ela ser no singular e a gente ter ela no plural também, eu gosto de considerar a palavra cultura como sendo apenas plural. Ok, Adriele? Por que eu gosto de considerar ela sendo apenas no plural? Porque a cultura são traços, são coisas, são movimentos, são estratégias, são comidas, são religiões, são construções, entende? São muitas coisas. Se perguntar assim, Bia, você é de onde? Você é de qual região do Brasil? Eu sou do Nordeste. Adriele, você é de qual estado do Nordeste? Eu sou do estado da Bahia. E qual que é a cultura da Bahia? Você tem como falar uma coisa só? Rapaz, não tem não, porque eu sou de Salvador. Se eu pegar Salvador e comparar, por exemplo, com Juazeiro, que é terra natal da minha família, porra, tem a diferença do caralho. Pois é. Então, não é uma Churrado coisa preto. só, né? Por isso que é fake news essa daí. Vamos para a próxima. A cultura compreenderam por que que a primeira é fake? Entendi. Ok. Letra B. A cultura é passada de geração a geração pela família, pela escola e pela sociedade. A cultura. A cultura é passada de geração a geração pela família, pela escola e pela sociedade. Verdadeira. Essa é Verdadeiro. verdadeira, né? Sim. A gente aprende a nossa cultura, né? Dentro da nossa casa, traços, gestos culturais, comidas, costumes. Na nossa escola, inclusive
tinha na escola, né, como eu estava falando do termo índio, tinha na escola o Dia do Índio, né? Que era o dia que Odiava esse dia, rapaz. Eu era sempre voltada para falar alguma coisa. Sempre me vestiam de índio, me botavam no meio de um palco. Fala, Bianca. Pois é, né? E aí botava o cocazinho aqui, não sei o quê, ia para casa tudo decoradinho. Negócio que é errado. Pois é. Hoje em dia, né, eu, como falei que trabalho em escola, lá na escola, a gente não chama, obviamente, de Dia do Índio, mas a gente chama de Dia da Conscientização da Cultura dos Povos Indígenas. Então, é o dia que a gente tem para falar, além do resto do ano do conteúdo, né, para falar sobre toda a importância cultural trazida e deixada, a herança deixada por esses povos, certo? C. Com a cultura, tem-se a ideia de pertencer a um lugar e a união de um mesmo povo. Com a cultura, tem-se a ideia de pertencer a um lugar e de união de um mesmo povo. Verdade. Verdadeiro, né? A cultura que traz. Lembra que eu falei que a cultura tem a ver com nossa identidade, né? A gente pertence ali àquele ambiente, nós somos daquele lugar. E ainda traz a sensação da união, né? De tipo, eu tô aqui com você, Bia, unida, falando que é nada a ver meter chocolate no acarajé. Faz sentido nenhum, porque a nossa cultura não é essa. Isso nos une, né? Ai, meu Deus, por que não quer passar? Bora ver, sobe ver. Enfim, a 3 é V, tá, gente? Foi. Letra D. Em todas as regiões e estados brasileiros, têm-se as mesmas manifestações culturais. Falso. Falso, falso, falso. Super falso. Ainda mais do tamanho que o nosso país é, né? E com vários imigrantes. Chegou um momento no nosso país. A gente praticamente, se você mudar de um local para outro, praticamente muda até um pouquinho do idioma. Pois é, tem coisa que as pessoas não O entendem, português né? fica diferente. Rapaz, eu acho que é no sul que os caras falam um bar, um negócio assim estranho. Pois Fala é, estranho. diferente, né? Enfim, é Gaúcho, o nome disso é gaúcho. A isso. galerinha fala numa linguagem assim, um português diferenciado. Justamente porque o Brasil é multicultural, né? E chegou um momento que várias pessoas de outros países vieram para cá. Então, eu estava falando que, por exemplo, a região sul do Brasil tem muitos imigrantes alemães. Muita gente que veio da Alemanha e da Holanda e foi viver no sul do Brasil para tentar uma vida melhor, isso há alguns 100 anos atrás. Por isso que hoje a gente tem, né, no sul do Brasil, mais pessoas com características europeias, brancos, loiros, de olho claro, porque a gente teve um movimento migratório aí muito grande. Migração são as pessoas que saem de um lugar para o outro, né? Imigrantes, as pessoas que saem de um lugar para o outro. Vamos lá para essa questão aqui, que é uma questãozinha do próprio Enseja, só que alguma edição aí passada que eu peguei, tá bom? Vamos lá. Em todo o mundo, as pessoas são mais afirmativas para exigir respeito pela sua identidade cultural. Muitas vezes, o que exigem é justiça social e mais voz política. Mas não é tudo. Também exigem reconhecimento e respeito. Importam-se em saber se eles e os filhos viverão em uma sociedade diversificada ou numa sociedade em que se espera que todas as pessoas se conformem com uma única cultura dominante. A tendência mencionada no texto contribui para fundamentar políticas públicas que, letra A, valorizam a noção de pátria, B, estimulam o louvor à raça, C, recuperam o valor da tradição, ou D, asseguram o direito à diferença. Vou ler só o enunciado da questão, tirando o texto, o enunciado da questão de novo, tá? Que tem assim: a tendência mencionada no texto contribui para fundamentar
políticas públicas são ações do governo, tá? Ações da prefeitura, dos governadores, do presidente, enfim, são ações que as entidades públicas tomam, certo? E aí, o que que vocês acham? Não me deixem aqui sozinha, não. Pode chutar qualquer coisa aí. A gente vê depois. Perdão, é porque eu não escutei, eu tava falando com minha vizinha aqui. Foi mal, que Ei, a cadelinha dela tava latindo, eu não consegui escutar você. ok, tem problema não. Peraí, deixa eu ler aqui a questão que eu já te respondo. Tá, eu vou ler de novo. Em todo o texto, né? Em todo o mundo, as pessoas são mais afirmativas para exigir respeito pela sua identidade cultural. Muitas vezes, o que as pessoas exigem é justiça social e mais voz política. Mas isso não é tudo. As pessoas também exigem reconhecimento e respeito. E elas se importam em saber se eles e os filhos viverão em uma sociedade diversificada, em que se espera que todas as pessoas se conformem com uma única cultura dominante. Então, a ideia que esse texto está trazendo é de pessoas, né, que exigem, que estão buscando aí reconhecimento e respeito pela cultura delas. Não é que existe uma cultura dominante que está certa, que é isso, pronto e acabou. Essas pessoas estão buscando outra coisa. Estão buscando reconhecimento, respeito pelas culturas, pela diversidade, pelo multiculturalismo, como a gente estava falando. Entende? Então, essas pessoas estão buscando, né? A tendência desse texto aí está relacionada a políticas públicas que valorizem a noção de pátria. Pátria, a noção de pátria seria a noção do país, né? A noção de Brasil. Políticas públicas que estimulam o louvor à raça. Em nenhum momento o texto falou de raça, falou de cultura, de diversidade, né? C. Recuperam o valor da tradição. D. Asseguram o direito à diferença. Eu acho que é a D. Vamos ver. Cadê minha estrelinha, meu Deus? Não tá indo. Não está a fim de aparecer. Eita, apareceu e sumiu. D. Muito bem. Por que que não poderia ser a A? Por que que não é a A, né? Nesse texto não está trazendo nada relacionado a Brasil, a pátria. Não. Até fala sobre o Brasil, mas da cultura dentro do nosso país. O que as pessoas aí, né, que falam desse texto estão buscando é a liberdade cultural, é a expressão cultural, é a possibilidade delas poderem expressar a cultura que elas têm e que as pessoas respeitem a diferença cultural que elas têm. Como a gente estava falando, não existe o que é melhor ou o que é pior dentro da cultura. Existe a cultura diferente e pronto, acabou, a gente precisa respeitar, entende? Louvor à raça, estimula o louvor à raça. Não fala nada de raça, né? Dentro desse Uma texto aí. coisa que eu não consigo entender é esse negócio de raça. Pois é, Porque para mim só existe humano. a raça Entendeu? humana. Tem humano, tem humano branco, tem humano preto, tem humano pardo, tem humano colorido, entendeu? Que é aquela que é a galerinha que tem vitiligo, que é de duas cores. Não Uhum. consigo compreender. Só muda a skin de um pro outro. Pois Mudou o é, traço, mudou a etnia, mas tudo é humano, não é raça diferente. É exatamente. apenas uma variação da mesma raça. Variou ali um pouquinho os traços. Pronto, acabou, Concordo com gente. Não você. tem esse de raça. Ah, que é Então, caucasiano, esse daqui é isso, esse aqui não é, não, é tudo humano. pois é, concordo. Portanto, esse texto aí está trazendo a ideia de pessoas que estão lutando por políticas públicas, por governadores, por presidentes, por prefeitos, que lutem para garantir o direito à diferença. Todo mundo tem o direito de ter uma cultura diferente, não tem nada que ser imposto obrigatório, certo? Bora para a próxima. Contanto que não fira o direito alheio. Exatamente. Entendeu? Isso dá, faça o que você quiser. Você está no seu direito.
o momento em que você está no seu direito é até você ferir o meu. Entendeu? Exatamente. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão do Enem, tá? Que foi do Ui, Enem, 2014. Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nessa quinta-feira como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do IPAM. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IFAM e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Acho que está bem próximo aí essa fabricação do queijo, né? A receita do queijo de Minas, para o que é o nosso acarajé, né? Está inserido na nossa cultura do que é ser baiano. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em letra A, letra B ou letra C. Vou tentar traduzir aqui um pouquinho. Está perguntando qual dessas alternativas aqui tem o mesmo tipo de patrimônio, da mesma categoria de patrimônio, e a gente conversou sobre os tipos de patrimônio, né? Que o do queijo Minas. A letra A, a gente tem aí uma imagem de um mosteiro, Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. É uma estrutura, uma construção, né? Na letra B, a gente tem aí como se fosse um objeto, porque é um é quadro. um quadro. E a letra C, uma pessoa realizando uma atividade artística aí com, Eu acho que caramba, aquela fazendo aquelas panelinhas de barro, né? tipo isso, com barro, a letra C, né? Você acha que é a C, Bia? Rapaz, eu fiquei na dúvida agora. Eu acho que é a ave. E você, Eu acho Adriele? Cadê? Deixa eu ver. Acha que é A também. Vamos lá, vou voltar para o texto. Gente, o texto. Ô, Senhor Jesus, tá difícil voltar aqui, tá? Peraí. Eu acho que eu não vou conseguir voltar para o texto. Se eu clicar, vai aparecer na resposta, mas não tem nada, não. Apareceu já a letra C. Mas vou voltar para o texto. O texto está falando sobre o queijo, o pão de queijo, sei lá, o queijo em Minas Gerais. A partir de 2008, passou a ser considerado um patrimônio imaterial. Ai, Lilian, mas eu consigo pegar no queijo. Por que que ele é considerado um patrimônio imaterial? porque ele é É uma culinária. prática, uma receita, é uma culinária, exatamente. E aí a questão está perguntando, né? Qual desses aqui, Então eu acho que é a C. da letra B e da letra C, também são considerados, pertencem a essa mesma categoria de patrimônio cultural imaterial. Na Então letra A, deve ser a C. a gente tem uma construção, né? Uma construção, um patrimônio material, a gente consegue tocar. Material. Na letra B, uma pintura, que também, né, é um patrimônio material, a gente é palpável. Aí na letra C vocês vão falar, poxa, Lilian, mas a mulher tá pegando aí no negócio, na técnica aí do barro, né, da cerâmica, não sei. É, mas é uma técnica antiga também. É Pois é. um... Mas isso, né? Apesar dela estar tocando, o patrimônio não é o barro. Ela não está tocando no barro, o patrimônio não é o barro. Ou ela está tocando no barro, mas o patrimônio não é ele. O patrimônio é a técnica de fazer essa estrutura aí de barro, de uma panela de barro, entende? E cada um tem uma técnica diferente que vai ser passado de geração em geração. Provavelmente essa pessoa aí que está realizando essa técnica vai passar para os seus filhos. Enfim, isso é uma prática, uma técnica que é ensinada. Por isso que é considerado um patrimônio imaterial, igual o queijo, né, de Minas, igual o acarajé, igual o frevo, também é considerado um patrimônio imaterial. Por mais que a gente consiga pegar ali no dançarino do frevo, mas é a técnica, é a dança, é o movimento que artístico é que é o patrimônio. de geração Não por sabe geração. o que é o patrimônio,
tá? O patrimônio não é Compreendo. o negócio de barro, é a técnica do negócio de barro. Vamos para a próxima. O Bumba Meu Boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens associados, como performances dramáticas, musicais e coreográficas associados aos bordados do boi e à confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outros. Então, aí a gente tem uma imagem, né, e o textinho que representa a festa do Bumba Meu Boi, que tem algumas regiões do Brasil que chamam de boi bumbá, né? E que envolve aí uma dança, uma música, quando ele fala de coreografia, associados ao boi. O boi, né, da imagem aí, está sempre presente, pessoas dançando, com música, enfim. É considerado também, né, uma festa, um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à valorização da vida aristocrática e dos costumes antigos. B. Identidade popular e das tradições culturais. C. Sociedade rural e da exploração do sertanejo. D. Influência colonial e dos valores conservadores. O que que vocês acham? Não sei. A Adriele já trouxe aqui que acha que é a B, e Bia trouxe uma alternativa que não tem aí, que é não sei. Eu não sei, porque eu realmente não sei. Ok, vamos lá, Bia. É, o meu Quando eu não sei de alguma coisa, minha filha, eu tenho duas únicas alternativas: o chute ou é isso. Ó, vamos pelo chute, então, Bia. Se você fosse eliminar alguma, qual você eliminaria dessas aqui? Ah, antigos, a identidade. B, eu acho que seria a B, eu chutaria a B. Ah, a resposta já se chutaria B, né? Tá, É. vamos ler. O Bumba Meu Boi, de novo, né? O Bumba Meu Boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega e envolve, tá? Diversos bens associados, como performances dramáticas, musicais e coreográficas associados aos bordados do boi e à confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outras coisas. Quanto ao festejo do Bumba Meu Boi que foi apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro, e a gente sabe que é um patrimônio brasileiro imaterial, diz respeito à valorização da vida aristocrática e dos costumes antigos. Vamos lá. Esse vida aristocrática aqui teria a ver com Aristóteles, uma parte mais filosófica aí, que não tem nada a ver com festejo como patrimônio. Então a gente já elimina a letra A, tá? Letra B, identidade popular e das tradições culturais. Verdadeiro. Essa dança, esse movimento, essa festa representa a identidade de um Eu povo acertei? que é de lá do Maranhão. Acertou, mulher, acertaram. Representa a identidade de um povo lá do Maranhão e tradições culturais desse povo, tá? C, vamos ver por que que não pode ser o resto, né? Sociedade rural e da exploração do sertanejo. Tem nada a ver com sociedade rural e piorou a exploração do sertanejo. D. Influência colonial e dos valores conservadores. Também não tem a ver com influência dos colonizadores, não. Eita, é uma tradição distinta. Então, resposta certa, letra B. Parabéns, gatinhas, acertaram. Bora para a próxima. A conquista sobre o meio ambiente não se faz apenas em nome da sobrevivência, mas na busca de lucros e acúmulo de dividendos. O corte de árvores, a caçada de animais e a busca de minerais
resultam mais da cobiça do que da sobrevivência. A natureza já não é tanto uma dádiva de Deus, mas uma mercadoria. Esse textinho aqui tem a ver um pouquinho com a exploração do meio ambiente pelo ser humano. Lembra quando eu falei sobre devastarem territórios indígenas, por exemplo, que sempre foi rico em natureza, pela ganância, pelo dinheiro para vender, né? Quando os indígenas, na verdade, eles têm uma conexão ali tão forte com a natureza que eles sabem como preservá-la. Inclusive, Bia, eu estava falando que a caça dentro do Brasil é crime, é considerada crime, tá? Tá dentro da lei, tá, gente? Porém, existe uma brecha na legislação que para os indígenas a caça não é considerada crime, apenas É para. porque eles não fazem, eles não, a caça dele é uma caça predatória, no caso é pra se alimentar, não é tipo assim, eu vou caçar, vou matar ali, vou arrancar a pele, caguei, entendeu? Vou pegar um bocado ali e Exatamente. vou sair vendendo. Uma coisa que eu acho uma burrice, eu não consigo compreender o que que se passa na. Eu realmente, uma coisa que eu desde pequenino eu nunca consegui compreender o que que se passa na cabeça da pessoa que destrói o próprio local onde vive, tá ligado? Tipo, eu vou cortar um bocado de árvore aqui, não vou replantar, vou queimar o que sobrou, tá ligado? Uhum. Pois Pra é, daqui a alguns anos eu tá me fudendo. Aqui, pois ó, em é. Salvador mesmo, a gente tinha um bocado de árvore aqui. A árvore ela serve pra quê? Ah, ela serve pra oxigênio. Não, ela dá sombra. Ela diminui a temperatura do ambiente. Um local que tem árvore, se você, oxe, você passa em qualquer local aqui em Salvador que tenha um monte de árvore, é muito a temperatura lá embaixo é muito mais fresca. Uhum. Entendeu? É tipo uma coisa maravilhosa. Aí você sai decepando tudo que é árvore. Ah, mas tá atrapalhando o passeio. Foda-se. Tá ligado? Você vai tirar a árvore dali. Tá mais tempo, tá viva mais tempo que você. Você vai lá, tira a árvore, acaba com a sombra. Daqui a pouco tá você ali, tô passando mal de calor. Tá um Pois é. calor horrível, É né, a menina? gente sofrendo com as Calor consequências, tá? E é essa, uma burrice. voltando para Tá os ligado? povos indígenas, Eu posso resolver esse problema do calor em Salvador. Sai plantando um monte de muda, meu filho. Vai plantando, vai botando um bocado de árvore, quem vai sabe? pegando, botando um bocado de árvore. No instante você vai ver Salvador fresquinha. Pois é. Acaba com o problema climático que toda hora tá. Faz chove, faz sol, só não sei o que é isso. Desmatamento, miséria. É Uhum. isso. Pois Eu não é, em sei desse outras negócio de palavras, aquecimento, não sabe, não. Não sabe não esse calor que você tá sentindo, essa mudança de tempo. Antigamente não era assim, por que será, né? pois é. Tchau! Eu acho uma Então, Bia, burrice. é a gente Eu não sofrendo compreendo. com as nossas consequências. Só que As isso, nossas né? não, as nossas não. A da galera que não pensa. Mas a Eu não gente sei que paga o diabo tem na pato. cabeça. A gente que paga Porque o se pato dependesse de também, mim, se eu né? pudesse, se eu tivesse condições, eu saía plantando um bocado de arvorezinha em tudo o cara canto aqui. Para ver se não odeio Mas calor. enfim, vamos lá para a gente não, para a gente conseguir terminar pelo menos essa questão aqui. Quando eu estava falando sobre os povos indígenas, né, eles têm todo esse cuidado com a natureza, né, com a área, para que não aconteça isso, como o Bia trouxe, né, de que a gente sofra consequências de um espaço que é nosso, né? Não faz sentido a gente desgastar, acabar, destruir o espaço que a gente vive. Então, os povos indígenas, eles sempre pensaram, eles sempre trabalharam de acordo com a sobrevivência deles. E aí a pergunta traz assim: a análise do texto demonstra que, na transição de sua relação com os recursos naturais, o homem abandonou o princípio da. Gente, antes de vocês me responderem, se vocês acham que é A, B, ou C ou a D, eu queria que vocês lessem a alternativa e me digam se tem alguma palavrinha aí que vocês não sabem o significado. Da letra A, da B, da C e Proteção da da D. natureza, exploração para. Eu só não tô vendo a última.
Eu tirei aqui, eu não sei o que que eu fiz aqui, qual foi a maluquice que eu fiz. Aí, pronto, dá para ver já. Só apareceu a resposta, mas tudo bem. Só É, apareceu as respostas. mas tudo bem. Mas tem alguma palavrinha daí que vocês não conhecem? Criação da natureza, exploração para acúmulo, produção para substância, satisfação Subsistência. das subsistência. Alguém sabe o que que é subsistência ou alguém não sabe o que é Não subsistência? faço ideia do que seria subsistência. Então, é justamente essa da resposta mesmo, né, que já passou, mas eu vou explicar o que que é subsistência. Subsistência é quando a gente faz alguma coisa pensando apenas no nosso consumo. E ponto. Na nossa sobrevivência. E ponto. A gente não precisa pensar em acumular, né? A gente precisa pensar em sobreviver ali naquela região. Então, é muito comum falar de agricultura de subsistência. É quando eu tenho a minha casa e planto uma hortinha aqui, né? Que é para mim, é para eu sobreviver. É para as minhas coisinhas. Eu vou plantar o melão que eu plantar, eu vou comer no café da manhã. A batata que eu plantar, eu vou fazer no horário de almoço. Então, isso é agricultura de subsistência. É para o meu próprio uso. E aí a pergunta traz: o que que o homem abandonou? Nisso aí, nessa relação que o homem, né, tem com os recursos da natureza, o que que ele deixou de lado? Já que a natureza, como traz aqui, a natureza já não é tanto uma dádiva de Deus, mas uma mercadoria. O que que o homem deixou de lado? Ele deixou de lado a produção para a sobrevivência. Ele não quer mais sobreviver, ele quer sobreviver e quer ganhar dinheiro pra caramba em cima dos outros, como traz o texto. Vou ler mais uma vez. A conquista sobre o meio ambiente não se faz apenas em nome da sobrevivência, não é só para sobreviver, mas na busca de lucros e acúmulo de dividendos. O corte de árvores, a caça de animais, a busca de minerais resultam mais da cobiça do que da sobrevivência. A natureza já não é tanto uma dádiva de Deus, mas uma mercadoria. Então, o homem abandonou esse princípio de produção para subsistência. Não é só subsistência, é também para lucrar. Então, não seria apropriação da natureza, não seria exploração para acúmulo, porque exploração para acúmulo é o que está acontecendo, né? Satisfação das necessidades é o que está acontecendo. E sim, ele abandonou a produção para subsistência. Se fosse assim, gente, se a gente mantivesse essa produção para subsistência, não teria tanta destruição na natureza como a gente tem hoje. Vamos voltar. É, O é samba, aquela destruição desnecessária. pois é. A última aqui, tá? O samba, o ritmo musical criados pelos escravos africanos que chegavam à Bahia durante os séculos de colonização portuguesa e símbolo da tradição cultural brasileira, recentemente foi classificado como uma das mais modernas categorias de patrimônio histórico, a de patrimônio imaterial. Então, o samba foi considerado patrimônio imaterial do Brasil. O samba foi considerado patrimônio histórico imaterial porque essa categoria de patrimônio permitiria incluir os ou as pinturas modernas e pós-modernas, museus antigos e ruínas de antigas construções, heranças consagradas da arquitetura nacional, conhecimentos e práticas populares tradicionais. O que vocês acham? Conhecimentos e práticas populares. Conhecimentos e as práticas populares tradicionais. Muito bem. O samba, ele passou a ser considerado um patrimônio imaterial. Ai, Lilian, mas eu toco no cara que está sambando, eu toco no pandeiro, não importa. O patrimônio não é o pandeiro, Não, não importa. não é o cara, Nesse quesito não é tem a como. O dança. samba é um conjunto de instrumentos, Exatamente, a dança é o ritmo que é envolve uma música. melodia em si. Isso, é a dança, é o ritmo, é a música, é tudo. Então, o samba, como o frevo, como a capoeira, são patrimônios imateriais, a gente não consegue pegar, né, propriamente dito. Então, não tem nada a ver com pintura moderna e pós-moderna, tem nada a ver com museu. Se a gente estivesse falando até de um patrimônio que fosse material,
tudo bem, mas é um patrimônio imaterial. Tem nada a ver com arquitetura, né? Não é uma construção, e sim conhecimentos e práticas populares tradicionais. Alguma dúvida, bonitas? Não. Super tranquilo, né? Tem algumas coisas assim. Eu interrompi o compartilhamento e interrompi. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Tem algumas coisas assim que o vocabulário, né, ele fica um pouco mais dificinho para a nossa realidade, mas a gente vai vendo, a gente vai até batendo as questões e vai entrando para a gente de alguma forma, não é? Vocês viram que Qualquer as dúvida últimas é questões. muito assim no vocabulário, é só ir ali e falar com o Aurélio. Você vai ali em Aurélio, seu Aurélio, Pois é, pesquisa. né? Mas não é que as últimas questões elas ficaram mais fáceis, não. É porque a gente já estava ali batendo e rebatendo a mesma coisa. Então, até entrou um pouquinho mais fácil, não é? Sim, Ok. Me contem, como é que vocês saem daqui hoje? Tudo bem? tudo tranquilo. Tá bom, A então. paz do Senhor. Amém. Adriele, Oxe, você ainda está bagunçada e eu não vou poder te ver, mulher? eu tô sempre tendo que pesquisar no Aurélio, porque Eu eu tô, tenho. eita, É o quê, Adriele? eu tô horrível, não é bagunçada, não. Ora isso, deixe de coisa, Minha mulher. filha, eu tô aqui, tá vendo aqui esse ser humano aqui já foi fazer prova, já trabalhou, eu tô fazendo café de criança, enquanto eu estava conversando com você, eu estava limpando a casa, Acredito ser muito bem como é. E entendeu? eu, Eu faço daqui a casa, 7 minutos, já tá vou para vendo minha isso aqui? terceira função do Daqui dia. a pouco eu vou tomar banho, com fé Estou em aqui Deus. rezando por esse momento chegar. Então tá bom, meninas. Muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Vocês arrasaram. Parabéns. Mérito 100% de vocês que responderam todas as questões aqui comigo, tá bom? Um beijo. Hoje, Foi um prazer. questões Qualquer coisa, históricas, gente. Oi? questões históricas é o que mais pega nesse negócio da linguagem. Pois Porque elas sempre pegam assim, pô. Eu tenho uma Bíblia em casa que ela é linguagem antiga. Então, sempre que eu vou dar uma lidinha, e sempre que eu tô lendo, tô fazendo devocional, eu tenho que ir lá em Aurélio. Então, com certeza. já ajuda, tá ligado? A você aprender palavras É novas. importante, tá? Então é isso. Qualquer coisa, eu tô lá no grupo, vocês pegam meu número, me mandam mensagem, que a gente conversa sem problemas, tá bom? Tranquilo. Um beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Beijo. Não esqueça de mandar um negocinho que você falou Vou mandar as provas, da fique prova. tranquilo. Tchau, um beijo. Obrigado. Boa Boa noite. noite.